Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a estudar gramática? Muito bem. Nosso assunto de hoje é verbos. Vamos trabalhar com verbos. Um assunto que no vestibular vai aparecer de forma aplicada a textos. Você vai verificar se aquele verbo foi flexionado, ele foi colocado no tempo e modo, na pessoa que deveria ter sido colocado. Ou, às vezes, pode aparecer alguma questão para que você flexione o verbo, quer dizer, para que você coloque determinado verbo num tempo, num modo, numa pessoa e num determinado número, singular ou plural. O que nós vamos ver hoje são essas possibilidades de flexão. Flexão é a mudança do verbo e, de verdade, o verbo traz algumas complicações porque é a palavra na língua portuguesa que mais possui flexões. Não é? É aquela que tem uma abrangência de possibilidades de transformação. O básico você já sabe. Os verbos se dividem em 3 conjugações. Primeira, aqueles terminados em ar. Amar, por exemplo. Segunda conjugação, aqueles terminados em er. Então, vender, por exemplo. E terceira conjugação, aqueles terminados em ir, partir, por exemplo. E aí, acrescenta-se a segunda conjugação, o verbo por. É o único verbo terminado em or e ele entra ali de viés, no grupinho da segunda conjugação. Você vai perceber que nessas flexões há verbos que são regulares e irregulares e essas transformações verbais, os regulares e irregulares, nós veremos numa próxima aula. É importante que você veja que nem sempre uma flexão de determinado verbo serve como modelo para outro. Por exemplo, você diz assim, eu amo, é o verbo amar. Aí você diz, eu faço, é o verbo fazer. Por que você não diz eu faço? Porque há verbos que são irregulares e trazem aí mudanças que são diferentes de outros verbos. E você vai ter de aceitar isso e, como bom falante e como pessoa que bem escreve, adequar aquele verbo à sua escrita e ao exercício que lhe for pedido. Então vamos hoje estudar aí essas flexões de forma sintética. Tudo bem? Comecemos. Veja lá. O verbo pode ser modificado em número. Então, ele pode estar no singular ou no plural. Ele pode ser modificado em pessoa, pessoa do discurso. A primeira, que é quem fala, o eu ou nós. A segunda, com quem se fala, o tu ou vós. E a terceira, de quem se fala. Ele, ela, e aí veja que sempre é o plural. Eles e elas. Tempo. O verbo pode ser flexionado em tempo. Basicamente, os tempos são presente, pretérito e futuro. Outra flexão é a de modo, veja lá, modo indicativo, subjuntivo, imperativo e coloquei também aí as formas nominais. Formas nominais são aquelas que podem ser usadas tanto como verbos, como ser usadas como nomes. Como assim nomes? Podem ser usadas como substantivos ou como adjetivos. Em português, as formas nominais são o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Muito bem. Outra flexão é a flexão de voz. Então, nós podemos ter o verbo na voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Muito bem. Então, claro que ali há uma conceituação genérica. Como é que eu posso trabalhar com esse verbo? Posso trabalhar em tempo, em pessoa, em modo, em voz. O verbo é a palavra que mais pode ser modificada na língua portuguesa. Por isso, talvez, às vezes, pareça um pouco mais complexa. Comecemos aí a entender melhor quais são essas flexões. Então, nós vimos, no geral, um quadro geral dos conceitos. Agora vamos começar a trabalhar, entendê-los um a um. Veja, a primeira flexão que nós vamos trabalhar, o que é o modo? Bom, todo mundo diz assim, há 3 modos, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Tá, mas para que ele serve? Por que é que eu mudo o verbo de modo, eu flexiono o verbo em modo? Porque o modo, ele vai indicar a atitude do falante em relação ao fato que está sendo comunicado, que se comunica. Então, veja lá, o modo indicativo refere-se aos fatos, considerando que eles ocorreram, que eles ocorrem ou ocorrerão. Ou seja,
o falante em relação ao fato, quer que se tenha essa ideia de que ele ocorreu, o fato, de que ele está ocorrendo ou de que ele virá a ocorrer. Entenderam isso? Então, eu só vou usar o modo indicativo quando houver aí uma certeza, não é, de que o fato ocorreu, ocorre ou ocorrerá. O exemplo, eu comprei aquela roupa. Está naquele tempo que você já conhece, que é o pretérito. Temos aí também o modo subjuntivo. Sempre que se falar em modo subjuntivo, pense que a atitude do falante em relação ao fato é de considerá-lo como uma possibilidade, um desejo, uma suposição. Então veja que a atitude do falante é que se modificou. Então ele deverá utilizar um outro modo, que é o subjuntivo. Veja, talvez eu compre aquela roupa. É uma possibilidade. Se eu tivesse certeza de que eu iria sair da minha casa e iria comprar a roupa, eu diria: eu vou comprar aquela roupa ou eu comprarei aquela roupa. Poderia utilizar aí uma forma composta ou uma forma simples lá no modo indicativo. Mas como há aí uma possibilidade apenas, o modo usado foi o subjuntivo. Temos também o imperativo. Então veja, sempre pensando na atitude do falante, não é? O fato será considerado como uma ordem, um conselho ou um pedido, como você quiser entender. Veja lá. Compre aquela roupa. Então não é mais eu comprarei ou talvez eu compre, mas aí quem sabe um conselho? Sim, compre aquela roupa. Muito bem, você percebeu que só é possível relacionar o modo, a atitude do falante e que é necessário dentro do texto entender. O autor usou o modo